Meus amigos, obrigado mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade da Web TV, esse programa Palavra, que é tão bonita, que vem ao coração do Padre e para o coração de vocês, o programa Café com Prosa, que é uma iniciativa que a gente está conseguindo levar pelo patrocínio da Mineração Santa Rosa. Muito obrigado a todos que colaboram comigo e a você que compartilha, curte e que me segue no Instagram, @Padre Dione. Hoje nós estamos aqui nessa terça-feira para poder dizer a todos vocês que a nossa paróquia e o jeito pastoral de ser de um padre, ele tem que ser o jeito pastoral de ser da igreja particular e da igreja universal. Tem que estar em sintonia e unidade com o bispo diocesano e com o colégio do episcopado da CNBB e o Santo Padre. Uma paróquia que vai bem, diagnosticamente falando, é uma paróquia que está sempre em sintonia com o programa, com o projeto evangelizador da diocese. Por isso, não tem como ter problemas, ter dificuldades. Segue o direito canônico, o catecismo da igreja, a Sagrada Escritura e a tradição da igreja, o Santo Magistério. Esses são os pilares que organizam a pastoral. A partir daí você tem o olhar próprio de cada região pastoral ou local ou comunitário. Aí você tem o diagnóstico, você faz um levantamento através de assembleias, em parceria com o Laicato, você reúne esse grupo e vê o perfil diagnóstico, vê um raio-x, nós fazemos o processo. Quem é essa paróquia? Está localizada onde? Essa cidade? Quem é o povo que fez história no passado, no presente? Como que organiza esse conceito aqui sociopolítico e religioso deste município a qual o padre está presente, representativamente pelo bispo, porque o bispo é que determina as funções e ele que conduz com fortaleza e firmeza a ação pastoral de nós padres. Então você tem que contextualizar e não achar que já conhece. Então você precisa ter um método e uma metodologia. E você precisa seguir uma cartilha que nós temos aqui na Diocese, feita pela Caminhada Sinodal, desde 2009, que culminou com o órgão Colegiados, que é o organismo que nós temos, o CPP, que a gente coloca aqui essa sigla, Conselho de Pastoral Paroquial, e CPC, que é Comissão, Pastoral Comunitária, que são as capelas que compõem a paróquia de Mar de Espanha, dos católicos. Essa é uma forma organizacional. Não é a única e nem talvez a melhor, mas é o que nós temos e que nós deveremos, no mínimo, sermos éticos com esses princípios dentro da norma canônica e do que estabelece a Santa Igreja Católica. E com isso você tem uma colaboração imensa, que são os leigos e leigas. Para isso, a CNBB e o CELAM preparam documentos sobre isso. Um dos documentos que vem alimentando a vida pastoral é o documento de Aparecida, que a gente chama porque teve a conferência em Aparecida. Documento 100, Comunidade, uma nova paróquia. Então, a paróquia, a partir do olhar do sínodo que o Papa Francisco nos trouxe, e que é um olhar de parceria, de sinodalidade, caminhar junto, o padre se torna uma peça fundamental como animador da ação pastoral. E isso é muito importante. A palavra animador significa, quando chega perto de você um leigo, igual chega perto de mim, fala, padre, como que o senhor gostaria? Eu falo assim, o que vocês seriam felizes? Como que Jesus seria feliz? Como a nossa igreja sonha o projeto de Jesus? Aí construímos uma proposta a cada ano, avaliação e uma assembleia para que as coisas aconteçam de forma que cada um cumpra aquele objetivo, mas prestem atenção, dentro da realidade, aplicando na realidade. Por isso o padre, ele tem que conhecer, se ele está sozinho no município, igual eu estou sozinho em Mar de Espanha, ele tem que conhecer toda a história de Mar de Espanha. Ele tem que entender o passado e o presente. Ele tem que entender o imaginário coletivo da cidade, dos poderes públicos, dos órgãos públicos. Como que foi feito esse coletivo chamado Mar de Espanha? Por que também este nome, você precisa como padre, eu faço sempre isso, quando eu chego numa paróquia, eu levava 1 ano e meio para me ver e analisar tudo isso. Entrava no YouTube, entrava nas páginas, procurava a história, analisava com detalhe o perfil diagnóstico daquela cidade ao qual
o bispo me confiava. E naquele momento eu fazia um diagnóstico disso. E com isso eu fui acertando cada vez mais e melhorando e aperfeiçoando. Muitos erros, muitas falhas, muita falta de entendimento pastoral, talvez muitas coisas mesmo por causa de não com má fé. Nunca tive cartas na manga e nem má fé. Isso eu posso morrer agora e vou ser feliz. Eu tenho a consciência tranquila que se errando eu tentei acertar. Se eu errei, não foi porque eu quis errar, devido às minhas imperfeições. Eu sou um ser em construção e eu preciso de parceiros, de conselheiros, padres mais velhos, principalmente os padres mais velhos, mais experientes. O bispo, que é o maior conselheiro de um padre, você tem que se aportar ao bispo. Por exemplo, padre, o dom fulano, né, quem é o bispo da sua diocese, você fala, eu preciso de uma orientação. Não para poder ocultar fatos que você já deu problema lá na base para que ele resolva. Isso aí não dá certo. Como eu não quero que um paroquiano venha comigo tentar resolver um problema que ele mesmo provocou na pastoral e que ele traz para mim só o problema e não propostas de solução do problema, significa que ele não pensou. Ele quer delegar a mim a responsabilidade de decisão. O padre também, em sua função, não pode fazer isso com um bispo, porque senão sobrecarrega o bispo, estressa, dá problemas realmente e compromete o bem-estar psicológico dos bispos. Essa responsabilidade de lançar sobre ele. Tem certas coisas que você não pode resolver sozinho. Põe na tua cabeça, porque vai dar errado. Tem certas coisas que você, leigo da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento, não pode resolver sozinho. Precisa de diálogo sempre. Um diálogo que é demorado, porque você tem que depender do dia, horário e agendas. Às vezes não encontra a pessoa e você tem que tomar decisões, mas nunca tome decisões sem ter uma clareza de Deus, uma espiritualidade, rezar antes de tomar decisões. E se cometeu, através dessas decisões, por vários motivos você não ter resolvido antes, faça-o pedindo desculpa, perdão, eu errei, pensei assim, mas eu vou pensar diferente. E a vida pastoral vai se desenvolvendo assim. Então, não foi diferente desde a primeira paróquia que eu assumi até a paróquia atual, que é Mar de Espanha. Por isso que sempre contar com o protagonismo do laicato é fundamental. E o laicato ele tem propostas, e pelo que eu já tenho de experiência, propostas e uma inteligência emocional e percepção que eu não tenho. E isso me ajudou muito a ser tão feliz e estar tão bem comigo mesmo, com a minha consciência, com a paz interior. Mas eu sei que sempre o mal, ele aparentemente vence, né? Talvez ele venceu lá na cruz, mas o Pai o ressuscitou Jesus, e eu sei que Deus vê todas as coisas e Deus sabe da minha intenção, do meu coração, ele sonda com compaixão e eu rezo. Eu sou um padre que reza profundamente pedindo perdão dos próprios pecados, de suas próprias falhas. Assim eu gostaria que Mar de Espanha caminhasse, que cada leigo e leiga sondasse e sentisse responsável e corresponsável pela pastoral, pelo conjunto, pelo coletivo e pelo bem-estar dos munícipes de Mar de Espanha. Vem conosco, vem entrar na pastoral, vem assumir funções colegiadas, não de subjetivos ou do próprio querer, mas Deus estando com a gente e nós nos reunimos num projeto comunitário, tudo dá certo. Vamos para frente. Salve Maria Imaculada.